Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela instrumentalidade do evangelista e apóstolo João, o discípulo do amor, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Lemos os versículos, temos um tema, mas é o Senhor que tem a mensagem. E que seja ela, meu bom Senhor, que seja anunciada para todos nós, para mim, para os meus irmãos, para os internautas, para todos, que nas retransmissões também ouvirão a palavra, Senhor. Pedimos que seja tão somente ela, e assim opere as tuas obras. Nós cremos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Os que creem, se creem, diga amém. Amém. Tome assento. Glória a Deus. A história é muito conhecida, capítulo 11 de João. Tem algumas coisas que se destacam nesse capítulo, não é? Primeiro, que Jesus está voltando para um lugar que expulsaram ele, que queriam matar ele. Mas Jesus não teme nada, ele teme não andar na direção do Pai, na vontade do Pai. Também, uma outra coisa que chama a atenção nesse capítulo 11, é que Jesus chorou. Como que alguém que sabe que vai fazer o milagre chora? É porque tem muito sentimento. O texto diz que ele foi envolvido por uma compulsão de sentimento. E Jesus chora pela realidade humana, pela realidade que está ali diante dele, né? Outra coisa que esse texto, capítulo 11, destaca é o versículo 2 desse capítulo 11. Ele diz que, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Como é bom a gente aprender a plantar adoração. Como é bom a gente se derramar na presença de Jesus, sem interesse algum, simplesmente por adorar. Lá na frente tem recompensa certamente. Outra coisa que destaca nesse texto do capítulo 11, é que a Marta, que quando Jesus foi lá visitar eles, a Marta ficava andando para lá e para cá, e a Maria ficava sentada nos pés de Jesus, né? E aí, a Marta, preocupada ainda, fica falando para Jesus, falar para Maria levantar e ajudar ela. E aí vem aquela palavra clássica de Jesus, né? Que Maria está aproveitando a melhor parte, escolheu a melhor parte. Agora, no texto aqui, quando Jesus está chegando, Marta vai ao encontro de Jesus, ela sai de casa e vai lá onde está Jesus. Maria fica sentada. Outra coisa que eu aprendo, muito especial, que quando a gente aprende a ouvir Jesus, na hora da dificuldade pode descansar, vai acontecer alguma coisa. E quando você não dá tanta moral para a palavra de Jesus, vai ter que correr atrás dele na hora da dificuldade. Marta vai lá, tem um diálogo com Jesus, Jesus dá essa lição para ela, mas ela mesmo assim está querendo discutir teologia com Jesus, fala que a ressurreição será nos últimos dias. Eu estou falando assim porque a maioria conhece o texto, eu quero chegar onde Jesus quer nos levar na palavra. E aí, não acontece nada, Marta não alcança nada. E aí, a Marta vai até a Maria e fala: o mestre está lá e ele te chama. Ou seja, agora não é Maria que vai chamar o mestre, é o mestre que chama Maria. É muito bom ter comunhão com Deus.
É muito bom andar com Deus e amar a Deus sem cobrança, né? Pedro, quando chega para Jesus, fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo, né? 19, 29 e 30 de Mateus, 10, 29 e 30 de Marcos. Senhor, Jesus está falando que é difícil um rico entrar no reino dos céus, o jovem rico foi embora, e Pedro olha para Jesus e fala: e nós que deixamos tudo? Ou seja, deixou tudo sem interesse de troca nenhuma, deixou tudo para seguir Jesus. Jesus pega e fala para ele: olha, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida. Pessoas que deixam as coisas por Jesus, por amor a Ele, sem interesse nenhum, mas só por amar e querer seguir Jesus, será surpreendido pelo cuidado do Senhor. Então, muitas coisas aqui acontecem. Agora, quando Marta está falando com Jesus, Maria vai falar com Jesus, Jesus revela, traz à tona essa coisa fundamental: quem crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, outra versão, viverá. E aquele que crê em mim de verdade, está vivendo, não vai morrer. Parece uma contradiçãozinha aqui, né? Porque se morreu crendo, como que se crê não vai morrer? Não é verdade? Vocês entenderam isso ou não? Diga assim: se morreu crendo, como que se crê não vai morrer? Só que Jesus está falando de alguém que está tendo um tipo de fé para milagres e outro que está tendo um tipo de fé para a eternidade. A fé do Senhor, ela vem para nós de maneira especial. Essa fé é tremenda. Primeira coisa que ela produz em nós, a fé salvífica, a fé da salvação. Mas ela tem para nós a fé dos milagres, dos prodígios, dos sinais. E quando eu olho para essa expressão de Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, o Senhor nos dá esse tema. Até fiz um pequeno vídeo a respeito disso. Diga comigo: é melhor morrer crendo do que viver na incredulidade. Repita. A Marta não recebe o milagre, mas o defunto recebe. Sim ou não? A Marta não recebe o milagre, mas o defunto recebe. Quando Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E na discussão que ele teve com Marta, o que Jesus estava dizendo? Ele vai ressuscitar porque ele morreu crendo. Então é melhor morrer crendo do que viver na incredulidade. Tem muita gente aceitando a proposta do adversário, a proposta do diabo, a proposta de Satanás, do inimigo das nossas almas, que é uma proposta de que com você não vai acontecer, as promessas não vão acontecer, não, você não vai chegar lá, não, você não consegue, não, você não sabe ler, não, você não sabe nem fazer contas, não, você não tem expressão, não, você é feio, não, você é gordo, não, você é magro, não, você é alto, não, você é pequeno, não, ninguém te vê. E muitas pessoas estão crendo nisso. E crendo nisso, estão se revelando incrédulos com o Senhor. Incrédulos nas promessas. Quantos neste tempo estão olhando para as situações, as coisas, os escândalos, tudo que está acontecendo, e estão crendo que não há cura? Estão crendo que não há solução. Estão crendo que a igreja vai de mal a pior. Não, queridos, o mundo vai de mal a pior. A igreja vai experimentar um avivamento glorioso. A pergunta é: até quando, até onde nós temos que ir perdidos para que Deus queira nos achar? Até onde, até em qual situação nós vamos nos encontrar para que Deus
olhe dos céus e diga: na minha ira eu usarei de misericórdia. Muitas pessoas estão crendo na carne. Nós temos 3 adversários terríveis. O primeiro desses terríveis adversários, levanta a mão, vira o dedinho, faz assim. Você, eu quero te apresentar o seu pior inimigo, você. Essa pessoinha aí não vale o sal da janta. Essa pessoinha, ela está trabalhando contra você. Essa pessoa aí é incrédula. Essa pessoa aí quer tirar vantagens. Essa pessoa aí é uma impostora. Ela quer te levar para longe de Deus. Ela quer te levar a ter conclusões inteligentes, porém contrárias à história que Deus tem com a sua vida. Há um impostor aí dentro. E Jesus, sabedor disso, quando olha para nós, ele diz: você quer me seguir? Negue essa pessoa que está aí. Eu gostaria de ouvir glória para Jesus. Você quer me seguir? Negue essa pessoa que está aí. Não, mas eu sou bom demais, eu sou inteligente demais, eu tenho 3 canudos, eu tenho 4 faculdades, eu tenho não sei o quê. Você sabe quem eu sou? Sei, você é uma pessoa miserável. Eu sei quem você é, porque eu sei quem eu sou. Por isso Jesus, sabedor da toda a nossa natureza, e quem nós somos, ele diz: quer me seguir? Alguém aqui quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Não é negue o vizinho, não é negue o seu pai, não é negue a sua natureza, não é negue a sua mãe, não é negue a sua cultura. Não, é negue-se a si mesmo. Tem 3 palavrinhas que só apontam para mim: negue-se a si mesmo. Então faz assim de novo, ó. Aponta 3 vezes: negue-se a si mesmo. Então você é o grande inimigo da sua vida. Por isso que Jesus quer que, para ingressar no caminho de fé, negar a si mesmo. Você vai atrapalhar a fé verdadeira. Você vai criar argumentos muito mirabolantes e fantásticos para te convencer a parar, a não continuar, a não perdoar, a não ajudar, a não mudar de vida, a não parar de vestir essa maneira terrível de vestir, de falar essa maneira terrível de falar, de ver com essa maneira terrível de ver. Você está convidado a negar quem te leva por esse caminho. Quer ingressar no caminho da fé? Vença esse primeiro e mais terrível inimigo. Por isso que Marta vai chegar diante de Jesus Cristo e não gostava de sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Gostava mais de trabalhar e para fazer pão de queijo e cafezinho. Pensa que isso é o mais importante. Marta vai chegar para Jesus e vai falar da morte do irmão. E Jesus vai falar para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Mas Marta não se venceu. Então ela vai discutir com Jesus o que ele está falando. Jesus está falando com a intenção de ressuscitar Lázaro. Marta está ouvindo com a intenção de que não há solução e de que a ressurreição é do último dia, quando tudo se resolver, na escatologia bíblica. Então a Marta ainda é inimiga de si mesma. Tanto é que, para remover a pedra, Marta está no meio daqueles que deviam trabalhar para isso. Se você não crê na ressurreição, você tem que aprender a remover pedras. Porque no momento que vai remover a pedra, pelo menos você está se esforçando para acreditar na palavra que Deus te deu. Então Marta não está resolvida. Então nós muitas vezes fazemos isso.
Muitas vezes nós impedimos moveres de Deus, milagres que poderiam acontecer e não aconteceram, porque o nosso argumento é incrédulo. Já observou que o nosso argumento é muito mais que não vai acontecer do que vai acontecer? Sim ou não? Está vendo que esse inimigo está aí? É um negócio de Deus esqueceu de mim. E o que nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical? Que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, não esquece de ninguém, vê tudo e está em todo lugar. Ele enche os céus e a terra. Não, mas eu não tenho tempo para vir na escola dominical, porque eu estou cansado demais. Eu tive tempo para ir na escola, eu tive tempo para ir jogar bola, eu tive tempo para academia, eu tive tempo para o Instagram, para o Facebook, eu tive tempo para tudo. Mas para a escola eu não tenho tempo, por isso que está morrendo. Porque o que produz fé não é a academia, não é a bola, não é o Instagram, não é a série ou seriado. Quem produz fé é o ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a gente fica arrumando argumento. Não vai dar. Aí olha aqui uma coisa bem terrível. E se eu creio e não acontecer? Dá vontade. Vocês já viram aquele negócio na internet? Eu lembrei, de vez em quando você passa um vídeo lá, o cara está dando tapa na cara do outro. Vocês já viram isso? Meu irmão, na minha época, se alguém batesse na cara de um homem, e os caras ficam assim, ó. E o cara bate, ele ainda olha para o cara de novo. Vocês já viram aquilo? Meu Deus, aonde que chega o ser humano? Queridos irmãos, senhores do conselho, em nome de Jesus, joga a incredulidade na lata do lixo, para de dizer comigo não, e começa a dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Ao invés de você usar um argumento super, hiper teológico com Jesus, use a fé. Quando a Maria chega para Jesus, ela fala praticamente as mesmas palavras, só que ela não fala e não usa palavras para revelar incredulidade. Não, ela revela quebrantamento. Porque ela sabia que se Jesus quisesse, ele podia fazer qualquer coisa. Quebranta. Desprende. Desarma. Vem cantando para a igreja. Não vem dizendo, Senhor, se eu pudesse eu nem iria, porque meu Deus do céu, seu impostor, para com isso, sua impostora, para com isso. Vem dizendo, Senhor, ainda que arrastando eu vou te adorar, ainda que arrastando eu vou te louvar. O Senhor é o amor do meu coração, o amor da minha vida. Ainda que a terra se encha de escândalo, o Senhor não me escandaliza. O Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor é meu redentor. Eu te amo, Jesus. E quando tiver algum impedimento, usa o impedimento não para te tirar da igreja, escuta, internauta, mas usa o impedimento para revelar a Deus que o seu sacrifício será maior. Aleluia. Senhor, eu me lembro que a mulher do fluxo de sangue andou no mínimo 7 quilômetros, anêmica, fraca, para tocar nas suas vestes. Eu vou andar para tocar nas tuas vestes no culto. Eu vou adorar o Senhor naquele culto. Ainda que eu tenha problema, o problema é um trampolim para me levar para mais perto do Senhor. O problema vai fazer eu me atirar diante de ti. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso mostrar que eu escolho o Senhor acima de qualquer coisa. Então vença você mesmo. Você é a miséria das suas derrotas. Pastor, o senhor não tem medo de apanhar? Não, não tem não. Quando eu estou aqui em cima, eu falo tudo que Deus me inspira. Mas isso não é vantagem não, e depois eu desço e fico angustiado. Mas você é a razão das suas derrotas.
Você é o miserável da história. Por isso que Jesus veio para mudar isso. Se nós fôssemos bons demais, Jesus nem viria. É que nós somos perdidos demais. E aí Jesus vem nos achar. O problema dessa sua história, dessa sua boca que não fecha, falando besteira, é a sua cabeça e a sua pessoa que está contra você. Muda isso. Pastor, eu peço para Deus me ajudar mais. Não, você não tem que pedir para Deus te ajudar, não. Você tem que tomar a decisão de parar com isso. Deus não ajuda quem não decide. Deus não vai fazer milagre e nem mágica na vida de quem não está se esforçando. Deus é especialista em dar força para o fraco, mas em tirar a força daquele que acha que é demais. Ele manda pastar 7 anos, para ver se dá tempo de melhorar, de mudar um pouquinho. Deus põe anzol no nariz. Deus tira tudo. Só para a gente entender que a gente precisa dele para tudo. Andar, canasque, aramai. Vence esse inimigo aí, em nome de Jesus. É por isso que Paulo vai falar assim: eu esmurro o meu corpo para subjugá-lo na vontade de Deus, na palavra de Deus, no querer de Deus. Tem que brigar com essa pessoa aí, porque ela não quer as coisas de Deus. Mas você pega e diz: eu nego a mim mesmo, porque eu tenho um Senhor agora, eu tenho um Salvador, eu tenho um Libertador, eu tenho aquele que é o dono da minha vida. Lacana Surianda. Primeiro e maior inimigo, você. Segundo maior inimigo, o diabo. Por que o primeiro sou eu e não o diabo, pastor? Porque a Bíblia diz em Tiago 4:8 a seguir: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resistir o diabo. E o que fala antes? Tem gente que esquece o que fala antes, não é? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então o maior inimigo não é o diabo, o maior inimigo sou eu que não me sujeito. Sim ou não? Quando eu me sujeito a Deus, eu aprendo a resistir o diabo. Só sabe resistir o diabo quem se sujeita a Deus, a palavra. Então, o diabo conhece a mim, conhece a sua natureza, conhece os seus traumas, a sua história. Ele estudou você e sabe dos seus pontos fracos. Ele sabe onde pega, ele sabe onde te tira do sério. Então ele vai atuar ali, ele vai trabalhar ali. Aquilo que você mais teme, se você começar a falar besteira a respeito disto, Deus vai permitir você ser tocado onde você mais teme. Jó falou assim: o que eu mais temia, me aconteceu. O que ele mais temia? Questão dos filhos. Oferecia sacrifícios diários. Mas Deus não foi mal, não. Os filhos, do jeito que estavam indo, iam se perder. Deus permitiu morrer para salvar. E aí, cuidado com essa boca. Sujeita-te a Deus. Está prestando atenção ou está passeando? Sujeita-te a Deus. Use os argumentos de Deus. Use a palavra de Deus. Use aquilo que Deus ele tem falado com você. Minha vida, eu acho que eu estou entrando em depressão. Olha para a Bíblia se Deus está te levando à depressão. O diabo quer te levar à depressão. O diabo quer te levar a uma situação vexatória. O diabo quer te levar aos maiores vazios da sua existência. Mas Deus quer te encher.
Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te guardar, Deus quer te libertar. Agora qual palavra que você vai usar? Aquela que alimenta o que o diabo está fazendo e querendo, ou aquela que resiste o diabo? Está entendendo? Ou está difícil de entender? Porque essa palavra está difícil, pastor. O senhor me irrita com essa palavra. É porque você tem que acordar. Essa palavra é para te arrancar de qualquer situação ruim e te levar para um lugar onde Deus pode fazer milagres. Onde Deus pode renovar, avivar, levantar, sarar, curar, despertar, encher do Espírito. Então, se eu me sujeitar a Deus, aí eu resistirei ao diabo e ele vai fazer o quê? Então, ame aprender a palavra, e não só isso, ame igualmente praticar a palavra. O que está escrito lá em Tiago 1:22? Tiago 1:22, DCM. Se nós, irmãos, não praticarmos a palavra, seremos como o diabo. E sede outra versão, e sede praticantes. Cumpridor aqui é cumprir, obedecendo. E sede praticantes, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Olha o seu inimigo aí. Não, é que eu não posso, é que eu não tenho força. Ah, não, eu não entendo a palavra. Sai, Satanás. Você entende a palavra. Não deixa o inimigo te convencer que você não entende, não. O que a gente precisa entender para viver para a glória de Deus, todos nós entendemos. É patente, é notório. Você sabe, você entende como deve viver, agradando a Deus. Então, tem que praticar a palavra. Salmo 91, tem gente que sabe o Salmo 91 de cor, mas não vive nem a metade do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus do céu, só esse versículo já cura a gente. Mas quem é que vai descansar na sombra do Onipotente? Irmão, Onipotente é aquele que tem todo o poder. Ele abre porta, ele fecha a porta, ele cura, ele levanta paralítico, ele ressuscita mortos, ele abre porta no meio do mar, ele faz coisas extraordinárias, ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu Deus, você sabe o que é isso? Vou escolher um bem gordo aqui, levanta ele, Andy, por favor. Faz assim. Mas aqui não é o Irandi, aqui é o Onipotente. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Mas quem pratica isso? Porque não é simplesmente você chegar como eu cheguei e ajoelhar. Não, aquele que tem que habitar no esconderijo. Tem que entrar lá, tem que viver nele. E olha o que diz o versículo 14 do Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Habitar no esconderijo é apegar com ele com amor, mas não é um amor de amar como a gente ama o peixe, né? A gente ama peixe, mas come peixe.
Não, é o amor de rendição, é o amor de aceitar Ele mandar em nós, aleluia. É o amor de não discutir com Ele, dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer, aleluia. Será que Jesus está falando comigo e com você? Então, como que eu venço o inimigo, segundo inimigo da minha vida? O primeiro sou eu, o segundo é o diabo. Que jeito que eu venço? Se eu não me vencer, eu não venço o inimigo aí. Está vendo a sequência? Porque eu tenho que sujeitar a Deus. Eu tenho que pegar esse. É aqui o seu lugar. Não esconderijo do Altíssimo. O poder de decisões está em você. Você pode sair daqui e gerar uma carreira de cocaína. Você pode sair daqui e ir para o motel. Você pode sair daqui e deitar com aquele homem. Você pode sair daqui e deitar com aquela mulher. A escolha é sua. Mas se você vencer a si mesmo e habitar no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Abrandasse Amanda. Por isso que é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. O incrédulo não quer vencer-se. O incrédulo diz: não quer nem ouvir o nome de Satanás, porque ele tem medo. Querido, se você negou a si mesmo, e o teu Senhor é Jesus, fica tranquilo, a briga do diabo não é com você, é com Jesus. E se é com Jesus, eu te lembro novamente, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano em glória e poder. Carabácia. Aleluia! Por isso que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, no aspecto daquelas pessoas que o diabo usa para levantar contra nós. Nós temos que ter toda a armadura espiritual, porque a vitória é ganha por aquele que já venceu a cruz. Primeiro inimigo. Você não escutou? Primeiro inimigo. Ele está aí ainda? E parece que tem gente com dúvida. Entrega a sua vida para Jesus e esse inimigo não vai estar aí. Negue-se a si mesmo. Eu me rejeito para aceitar Jesus. Só tem um que pode me aceitar, Ele é Jesus Cristo. Eu tenho que me rejeitar. Segundo inimigo. Que jeito que eu venço? Negando a mim mesmo, sujeitando a Deus, e aí eu vou resistir. Que jeito que eu resisto o diabo? Usando a palavra. O jeito que eu resisto o diabo, usando a palavra. Se eu estou em Cristo, neguei a mim mesmo, eu uso a palavra. Que jeito que Jesus venceu o diabo? Primeiro, Jesus veio para fazer a vontade do Pai, nada mais. E ele era tomado pelo Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu estou falando do Jesus histórico, do Jesus 100% homem, que também era 100% Deus, e depois nós já estudamos sobre isso. A natureza de Cristo, as naturezas, duas em um. E aí, Jesus sendo do Pai, quando o diabo levantou contra ele, as tentações todas, Lucas 4 fala que ele foi tentado durante os 40 dias. Mas os relatos são das 3 últimas tentações, Lucas 4, Mateus 4. E aí, o diabo aparece e fala para ele: se tu és o filho de Deus, o se é para causar dúvida, e o diabo só apareceu porque sabia que ele era o filho de Deus, encarnado. Se tu és o filho de Deus, diga para que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, satisfaça o seu estômago. 40 dias que você está sem comer. A sua maior carência agora é
fome. Então, diga para as pedras, se tu és o Filho de Deus, você sabe que vai acontecer um milagre. Aí Jesus olha, cheio do Espírito Santo. E quem disse que eu vim para satisfazer meu estômago? Mas você não está com fome? Mas quem diz que eu vim satisfazer o meu estômago? Mas você não está precisando de comer? Mas quem diz, irmão, quando você é de Deus, você não está preocupado com a carência, você está preocupado com a obediência. O diabo pega na carência. Ah, sua mulher não deita com você tem quanto tempo? Eu vou te oferecer uma mulher mais bonita que a sua. Ah, o seu marido não te fala palavras bonitas tem quanto tempo? Eu vou arrumar um encapetado para falar mais bonito do que o Shakespeare para você. Ele pega a carência e diga, você merece ser feliz. Ele não diz já que tu és filho de Deus ou se tu és filho de Deus. Ele diz, você merece ser feliz. Você merece alguém que te ame de verdade. A conversa é mentirosa, e alguém que é de Deus, que negou a si mesmo, vai dizer, aleluia, quem diz que eu vim aqui para satisfazer minhas carências? Eu estou aqui para obedecer o Deus da minha salvação. Por isso que Jesus vai usar o quê? A palavra. Resistiu o diabo com o quê? Com a palavra. Ele vai dizer, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu sei que eu preciso de comer, mas antes de comer eu preciso viver a minha vida espiritual. E aí, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. É melhor morrer de fome crendo do que viver negando Jesus. Mas será que alguém entende essa palavra? E aí o diabo vem, oferece os reinos, oferece a glória, e Jesus usa também está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, do Salmo 91. Ele esqueceu que Jesus estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Não, você deixou aí uma partezinha que deveria ter falado. Mas eu não vim para ter glória dos homens. O problema, irmãos, falando sobre glória dos homens, é que a gente quer muito essas glórias desse tempo. A hora que chega a minha vez, é a minha vez. Não, querido, se você é instrumento de Deus, não chegou a vez de ninguém, chegou só a vez de Jesus. Muda, aí vem o João pregar, é a vez de Jesus. Aí vem o Daniel pregar, é a vez de Jesus. Vem o Eduardo, vem o Johnny, vem o Laércio, vem o Mateus, é a vez, não é deles, é de Jesus. Aí vem o Irandir, o Maciel, vem como é que é o nome do Clésio? Aí vem o Clésio, vem o Pedro Soares, e vem o pastor Marcelo. Não é a vez desses homens. Aí vem a Rosa Dias, vem a Sônia, vem a Cida, vem a Carla, não é a vez dessas irmãs, vem a pastora, não é a vez, é a vez de Jesus, só está mudando instrumentos. A Cássia, o Ramanda, Aragai, não queira glória no meio dos homens, e nunca diga é a minha vez, use a palavra, é a vez de Deus na minha vida. Segundo o maior inimigo, o diabo. E eu venço ele vivendo em Deus, negando a mim mesmo e usando a. Terceiro maior inimigo, a carne. Sarx, que Paulo usa no grego, quando ele quer falar dessa carne, com relação a sentimentos, com relação à natureza. Ele vai usar no capítulo 8, que é a inclinação da carne, a inclinação da sarx, versículo 7 e versículo 13. Ele vai usar sobre essa questão da pessoa se voltar para a morte, quando ela se volta para a inclinação da carne.
quando ela se volta para satisfazer a carne. Olha, Adão tinha comunhão com Deus? Fala rápido, sim ou não? Sim. Eva tinha comunhão com Deus? Sim. E como que eles caíram? Como que eles caíram? Deus falava com eles na virada do dia. O jardim era perfeito, Adão era perfeito, Eva era perfeito, a comunhão era perfeita, a inteligência era perfeita, o entendimento era perfeito. Como que eles caíram? Está prestando atenção na palavra? Primeiro, as 3 questões de 1 de João 2,15 a 17. Concupiscência da carne. Concupiscência da... Primeira coisa, concupiscência, epitomia no grego, quer dizer o quê? Desejo desenfreado, porque tem o lado positivo também da epitomia, que na verdade é eftomia que fala no grego, é epitomia. Mas, quando a serpente se aproxima da Eva, ela usa esse primeiro ataque, ataque à carne. É verdade que você não pode comer de nenhum fruto. Por que ela fala de nenhum fruto? Ela está de olho lá naquele que não pode, mas ela quer causar dúvidas. Você nunca vai querer o fruto proibido se tiver certeza daquilo que você quer. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero vida com Deus. Eu quero salvação. Está perfeito, mas cuidado com a proposta e as perguntas que surgem. Seu marido te dá bombom? Que miserável não me dá bombom não, está vendo? Para mim, o homem quando para de dar bombom, é porque ele não ama mais a esposa, a serpente. E aí, escute bem, abra bem os seus ouvidos. A maioria das pessoas que as pessoas ouvem, são pessoas que querem desviá-las ao silêncio. Cuidado com quem você coloca na sua cozinha. Cuidado com quem você escolheu para ser a sua orientadora, o seu orientador. Cuidado com aqueles que nunca te chamam a atenção, que sempre está concordando e incentivando. A serpente disse: certamente vocês serão como Deus. Olha o incentivo. E se você comer daquele fruto, você vai conhecer tudo. Aí a Bíblia diz que a Eva muda de interesse. A mulher perfeita. Concupiscência da... Aí depois vem a concupiscência dos... Porque incitou a carne e os olhos se abriu para olhar para o fruto. E ela viu que o fruto era agradável, era bom. Irmão, pode ser bom o tanto que for, mas rouba o jardim. Quanta gente olhando para certos frutos perdeu um lar, cantinho do céu. Mas o fruto era bom, mas perdia o jardim. Ah, mas o prazer era gostoso, mas perdia o jardim. Ah, mas as pessoas tinham que ver que eu estou viva, mas perdia o jardim. Concupiscência da? Concupiscência dos? Aí a hora que ela viu tudo isso, soberba da... É bom, eu vou me dar bem. Essas 3 armas do jardim,
elas vão correr a Bíblia inteira e até hoje elas correm. Por isso, 3 inimigos que eu tenho que vencer. Tenho que vencer a mim mesmo. Tenho que vencer a carne. Tenho que vencer o diabo, Satanás. E tenho que vencer a carne. Quando eu venço a mim mesmo, eu tenho facilidade de me sujeitar a Deus. Então, resistir o diabo, ele foge de mim. Mas o diabo foge para voltar. Diga isso. A Bíblia diz que no texto de Lucas 4, de Mateus 4, que o diabo deixou a ele por um tempo. Ele foge porque foi vencido, mas vai voltar. E se ele vai voltar, eu tenho que vencer a carne antes dele chegar. E como que eu venço a carne, pastor? 5,16 de Gálatas. Andai no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Está escutando ou está dormindo? Andai no Espírito, versão do grego, e você não conseguirá, escuta e abre os teus ouvidos. Se você não andar no Espírito, você é o derrotado, condenado ao inferno. Porque a carne quer te levar para lá. Se você andar no Espírito, você não conseguirá satisfazer os desejos da carne. Da candoribianácia. Aleluia. Tudo isso para que eu viva crendo. Para que eu alcance os lugares. Para que eu chegue onde Deus marcou para que eu chegue. Deus não nos leva ao lugar sem trabalhar conosco para o lugar. Então Ele permite coisas acontecer, e nós muitas vezes entramos na carne. Ó Deus, por quê? Porque comigo é mais assim? Por que eu sofro mais? Por que há tantas perseguições? Por que isso ou aquilo? Para de usar a carne e comece a deixar o Espírito tomar a sua vida e dizer: Deus, Tu tens um plano com a minha vida, me dá graça para suportar, me dá graça para aprender, me dá graça para viver, me dá graça para chegar. Renovará, cansado, andaia, enche-me do Espírito Santo, me enche de tal maneira que eu ande no Espírito, na Tua santa, doce e maravilhosa, dominadora presença. Lázaro tinha tudo isso. Era o amigo de Jesus. A pergunta dos judeus, missionária Rosa, foi: ele sendo amigo dele, por que é que não curou ele? Ele abriu vistas aos cegos. Ele fez tanta coisa. Por que ele não curou ele? Eles não sabiam que Jesus tinha poder para fazer muito mais. Aí Jesus chega lá. Tem uma pedra ali. A pedra eu não vou tirar, não. Mas, Senhor, faça um milagre completo. Não, meu milagre vai ser completo. Agora faça você a sua parte completa. Só chame ele para fora se você tirar a pedra. Você entendeu? Só chame ele para fora se vocês tirarem a pedra. Ah, mas peraí, aí a Marta, inteligente demais, já cheira mal. Meu Deus. Tem hora que você está pertinho de receber o milagre, Jesus está falando e você diz: ah, a pedra é grande, cheira mal.
Ah, mas já é de muitos dias. Não, já é o 4º dia. Não sabe que só tem como ressuscitar até o 3º? Olha, colocando limite para Jesus. Meu Deus, o que adianta esse tanto de cabelo branco para ficar falando besteira? O que adianta esse tanto de sabedoria e não alcançar a vida com Deus? O que adianta esse tanto de argumento e viver vazio, parecendo um nada na vida? O que adianta esse tanto de aparente sabedoria, se a miséria da alma está localizada e não é arrancada? Ei, tire a pedra! Por isso que, para tirar a pedra, tem que vencer a si mesmo. Tem que repreender o diabo e resistir ele. Porque ele está dizendo, não vai adiantar nada. Está cheirando mal. E tem que vencer a carne, que orgulhosamente diz, se Deus quiser fazer, ele que faça. Tem que vencer. Aí não, mas eu sei, esse negócio que você está falando, Marta, eu sei. Eu sei a palavra antes que saia da sua boca. Tira a pedra. Que ficava, eles punham como diz um goiano, um trieiro assim, como um trilho, a pedra redonda, ficava fácil de remover e tal. Fácil entre aspas, porque era muito pesado. Aí junta aquele povo e arrasta a pedra. Abriu o caminho. A voz ia assim, ó. Os estudiosos dizem que se ele era pobre, 25 metros de faixa. Se ele era rico, 50 metros de faixa. Dizem que a distância de onde estava Jesus para onde estava o defunto, 14 metros. Quando tudo foi removido, Jesus falou, em alta voz, diz o texto, Lázaro! Eu acho que ele levou um susto lá dentro, irmão. Que o texto diz, que ele falou em alta voz, Rubens. Limpou a pedra, eu acho que Jesus estava tão emocionado, porque ele chorou por causa disso. Lázaro! Sai para fora! Talvez ele pudesse dizer, porque é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. E ele dá uma olhadinha para Marta, eu acho, Ragácia Mandarai, nesta campanha, todas as mensagens que você ouviu, você vai escolher viver crendo, aleluia, ainda que morrer crendo, mas jamais aceitar a incredulidade. Você é filha da fé, você é filho da fé, você nasceu no Cristo da verdade, e a palavra diz que ele deu a fé para nós, a fé que uma vez foi dada aos santos. Você tem fé, a fé está em você, a fé vem e ela vem pelo ouvir. Você tem poder para sair daqui cheio da presença, cheia da presença de Deus. Você tem poder para sair daqui, cadastre, Amanda, eu estou sentindo a presença maravilhosa, maior de Deus, Araste, Amai. Você tem poder para sair daqui com o seu milagre completo, a sua libertação completa, porque você não está na igreja de Francisco, você não está na igreja de Lindomar, você não está ouvindo um homem falar, você está ouvindo a palavra de Deus, você está na igreja de Deus, Ele está no meio de nós. Fique sobre os pés. Sanagava Serraia. Uraya Pantoroko Masianai, preste bastante atenção. Você não serve os homens, você serve a Deus. Preste atenção. O teu Deus é mais poderoso que você possa imaginar. O teu Deus faz infinitamente mais. Digo, meu Deus cura paralíticos infinitamente mais.
Digo, meu Deus, abre portas e portas. Mas Ele abre infinitamente mais. Digo, meu Deus, me enche do Espírito Santo. Mas Ele enche infinitamente mais. O teu Deus tem poder, o teu Deus tem poder, o teu Deus tem poder, e você tem a fé, e eu quero te dizer, aleluia, palavras de Jesus Cristo: aquele que crê em mim, 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 ainda que morra, viverá. A decisão é sua, mas eu quero que você fale com todas as veras da sua alma. É melhor morrer crendo. Diga. É melhor morrer crendo do que viver na incredulidade. Quem morre crendo, morre agradando a Deus. Quem vive incrédulo, vive desagradando a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele pode mudar a sua história hoje. Ah, pastor, eu não creio. Problema seu. O meu Deus continua tendo poder. O Deus que eu sirvo pode te libertar hoje. Eu não creio que Ele vai me libertar. Problema seu. Ele continua tendo o mesmo poder para libertar. Como é bom crer nele, acreditar nele, render minha vida a Ele. Como é bom olhar para Ele. Aleluia. Por isso, na entrega da campanha, nós temos 12 minutos. Eu quero que você saia do seu lugar correndo, para declarar que você sai daqui para viver a fé verdadeira. Que você nega-se a si mesmo, que Jesus é teu Senhor verdadeiramente. Que o diabo, você sujeitando a Deus, resiste ele. E que você não dará lugar para a carne ou inclinação para a carne, mas viverá uma vida pela palavra, com a graça de Deus. Porque o homem sem a graça é nada, mas com a graça ele é nova criatura, é nascido de novo, é mais que vencedor. E você que está enfermo, então venha para isto e para voltar curado, para voltar curada, pelo poder do Deus que cura, porque Ele já curou na cruz do Calvário. Não conversa com ninguém ao seu lado, ainda que você ame essa pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. É você e Deus. É como no Val de Jaboque da sua história hoje. Jacó saiu do Val de Jaboque, ele entrou um miserável e saiu um príncipe, porque Deus é poderoso. Oséias 12:4 diz que ele lutou com Deus com súplicas e lágrimas. Ele chorou. Maria só ouviu Jesus falar onde o puseram depois que ela chorou. Às vezes Deus está esperando de nós só um quebrantamento, ao invés de uma cobrança. Deus, por quê? Mas um quebrantamento. Deus, ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Não se cobra do Todo-Poderoso. Nós não temos história para cobrar dele. Nós não temos currículo para cobrar de Deus. Nós não temos nada em nós que possa
falar para Deus e Ele surpreender, porque somos isso. Então é melhor nos humilhar. Não é melhor revelar a sua fé brigando com Deus. Diz: o Senhor sabe que eu creio. Ah, que bom, eu sei mesmo. Ah, mas se o Senhor quiser, o Senhor teria feito. Teria mesmo. Você não entendeu a primeira parte. Se eu quisesse. Porque nós estamos rendidos ao querer de Deus, à vontade de Deus. Eu te convido a parar de brigar com Deus, de brigar com a vida, parar de brigar com a sua história e se render cheio de fé. Aí, pastor, e se Deus não souber o que Ele vai fazer? Certamente o Deus seu não sabe não, mas o meu Deus sabe tudo. O melhor caminho, a melhor decisão, o melhor casamento, a melhor restauração. Ele sabe tudo que é melhor na terra e no céu. Tudo que Ele fez, Ele diz Tav Miod no hebraico. Ele diz: é muito bom. É bom, é bom, é bom, é muito bom. Mas o homem estava só, ele disse: não é bom. Nós precisamos de companhia. O senhor vai falar de casamento? Não, primeiro eu vou falar do casamento celestial. Nós precisamos de um noivo. Nós não seremos nada em casa, numa família, nada numa empresa, nada nos negócios, nada, se não nos casarmos com esse Deus. Não é bom que o homem esteja só. Por isso Deus disse: vocês são templo da minha morada. E eu não quero passear aí como se fosse uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa num outro país, onde eu vá e te visite e volte para mim. Não, eu quero habitar aí. Eu quero fazer de você a minha morada. Por que tantas palavras, pastor? Porque Ele quer que a gente arranque essas misérias de nós. Nós nos perdemos com tanta coisa, sendo que tudo com Jesus é simples, é puro, é limpo, é gostoso. Como que alguém pode trocar um jardim inteiro por um fruto? Cuidado com os frutos que são ofertados. Ame o teu jardim. Ame a comunhão que Deus lhe deu. Aí abraça, andai e fecha seus olhos. Talvez o Senhor esteja nos perguntando: o que você está fazendo aqui na frente? E sei que Ele quer ouvir a sua resposta. Diga para Deus o que é que você está fazendo aqui na frente. Hanamasudai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Aproveite o seu jaboque, aproveite que ainda existem lágrimas nos teus olhos. Aproveite que ainda existe lucidez na sua fé. Aproveite que ainda existe uma oferta de perdão aos arrependidos. Aproveite porque o Espírito ainda está sendo derramado sobre toda a criatura. E a promessa diz respeito a vós e a todos quantos o Senhor chamar. Ramassuda cai,
Arabassandai. Aproveite enquanto o sangue está purificando, está lavando, está limpando. Itacamassurabai. Aproveite enquanto a voz está ecoando. Vinde a mim, Xarábia. Ulacamassurakai. Churamandaragassuracamas. É melhor morrer crendo do que viver incrédulo. Rejeita essa incredulidade agora. Rejeita tudo que te afasta de Deus, tudo que te impede de crer nas promessas que você já ouviu. Rejeite as propostas, o fruto. Aceite o plano de Deus. Aceite o Espírito do Senhor. Aceite o perdão. Aceite. Aceite a mão que está estendida. Aceite. Aceite a liberdade oferecida. Se alguém entrar em mim, entrará e sairá e achará pastagens. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma utopia, é uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Xarabacai. Uramanturabasai. Dê respostas, dê respostas. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Vem. Todos os dias, só pra te adorar, eu quero. Primeira essência, o seu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar, eu quero.
primeira essência, o seu jardim partícula. Receba a presença renovadora, receba o batismo no Espírito Santo, receba o avivamento para a sua vida, receba uma força do céu que desce para os que se quebrantam na presença dEle, receba o renovo da sua fé, receba o renovo da esperança, da confiança, receba renovo das profecias. Horácia Mandaragaia, o Deus que prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais. Receba o renovo, receba sonhos, receba projetos, receba direções. Aramassaia, ei, essa coluna, receba a cura dela agora, para a glória de Jesus Cristo. Eu repreendo todo e qualquer problema dessa coluna. Ser curado agora, ser curado agora, ser curado agora. Receba o milagre. Essa hérnia desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Seja queimada, sai hérnia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, esse caroço desapareça agora, para a glória de Jesus Cristo. Receba saúde agora, o Senhor te cura, o Senhor arranca o nódulo. Receba o milagre, em nome de Jesus. As câimbras, elas param de acontecer. Há um milagre nos seus músculos. Receba, em nome de Jesus Cristo. Os teus olhos sejam limpos agora, em nome de Jesus. A dor na nuca desapareça agora, com uma cura, com o controlar da pressão. Receba milagre, receba o milagre, receba o milagre. Crê, 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 crê somente, porque tudo é possível ao que crê. Receba agora a restauração, receba agora a transfusão, receba agora, em nome de Jesus. As juntas são tocadas, são restauradas. As juntas são tocadas, são restauradas. Corrija agora este esqueleto ósseo. Tu não te encurvarás. Receba, 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 receba. Sai dores na cintura, desapareçam agora, em nome de Jesus. Receba saúde, receba graça, a nuvem, a nácia, receba. Aquela porta se abre. O Senhor assina embaixo, para tu saber que quem adora e vem para o culto, sim, é Deus quem abre a porta. A porta já está aberta. Passe por ela nesta sexta-feira. Receba Rashamai, Arabacasuraia. Receba, receba, receba milagres, receba obras extraordinárias. Abra a tua boca e fala com quem está disposto a te abençoar. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, e ele está conosco. Receba, 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 receba. Rashamanda. Levanta as mãos agora e adora. Você que está pela internet, receba também, receba agora. Receba a porta aberta agora. Essa perna direita nunca mais tem problema. Receba a cura, mulher. Você que está pela internet, receba o milagre na tua perna direita. Não há mais problema, não precisa se preocupar mais. O Senhor te devolve a perna. Levanta as duas mãos e adora quem te renova, adora quem te enche, adora quem te dá fé, adora quem te escolheu, adora quem te salvou morrendo no teu lugar, adora quem é Senhor da sua vida. Diga o nome dele e glorifica ele, diga o nome dele e exalta ele, exalta Jesus Cristo. E enquanto você adora, essa dor no meio da caixa torácica desaparecer. Agora, Arácia Daragai, adora e receba cura, adora e receba milagre, adora e receba renovo, adore e seja tomado pela mão do teu Deus e dirigido. Arabasurabacai, Urabacandarabra-Sandaraia. Aleluia. Adorando, aplauda o Senhor, adorando, aplauda mais forte, adorando, aplaudindo, de glória, de exaltações. Diga: é melhor morrer crendo do que viver incrédulo.
Diga: eu te amo, meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Remove a minha Volta para o seu pedra. banco. Chama pelo nome. Aleluia.